Quanto custa sair do MEI e ir para a ME em 2026? Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Hoje, o objetivo desse vídeo é trazer uma noção para você que está pensando em sair do MEI e ir para a ME, qual é o custo que você vai ter. Então, qual é o custo médio que você vai ter mensalmente e qual é o custo de investimento inicial. Então, eu fiz aqui uma listinha para falar aqui dos pontos mais interessantes para você e lógico, isso vai depender de estado para estado, de cidade para cidade. Mas eu vou trazer aqui um macro para você, um todo, então assim, e uma média ali para você ter essa noção de quanto fica transformar o seu MEI em uma ME em 2026. Então, já se inscreve aqui nesse canal, já deixa o seu joinha e também deixa seu comentário se você tiver alguma outra dúvida, que o objetivo desse canal é ajudar você a empreender com mais leveza. Então, vamos lá. O primeiro ponto que você vai ter ao você transformar um MEI para um ME é o custo com a junta comercial. Então, esse custo com a junta comercial, ele varia entre R$ 250 a R$ 800. Então, depende de estado para estado. Então, mas você vai ter essa média de valor entre 250 a 800. Então, é importante você verificar no estado que você está. Qualquer coisa, deixa seu estado aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando especificamente para o seu estado. Então, você vai ter um gasto ali com a junta comercial que é para você registrar o ato constitutivo da empresa. Então, que é o documento ali empresarial, que é ali o contrato social da sua empresa. Porque o MEI, quando você abre um MEI, você tem um CC-MEI, que é o certificado ali do contribuinte individual. Então, o MEI ele não tem necessidade de fazer esse registro na junta comercial. Então, portanto, quando você abre um MEI, você não tem esse custo com a abertura de empresa. Então, mas já quando você vai transformar ela para a ME, você já tem esse custo. E também, além de variar de estado para estado, vai depender qual é o tipo societário que você vai escolher. Se é empresário individual, se você vai ficar ali como empresário individual, como um EI, ou você vai ser um SLU, um LTDA, então isso pode também interferir no valor da abertura da empresa. Mas em média esse valor de R$ 250 a R$ 800, dependendo de estado para estado. Um outro investimento inicial que você vai ter é essa questão, tá, só voltando aqui um passo atrás, o registro na junta comercial, você tem ele uma única vez. Então, quando você faz essa transformação, você vai ter esse gasto uma única vez. Ou, se no decorrer do percurso, você precisar fazer alguma alteração, como mudar de endereço, ter ali, acrescentar alguma atividade, ou colocar mais sócios, aí você vai ter essa despesa no momento que você for fazer uma dessas situações. Mas, via de regra, é uma única vez que você tem esse desembolso. Aí você vai ter ali também a aquisição do certificado digital. Então, talvez você, como MEI, talvez você já tenha esse certificado digital, mas se você não tem um certificado digital, quando você transforma ela, você vai precisar desse certificado digital, porque ali é o documento que você precisa para fazer as assinaturas pela empresa. E o certificado digital, ele varia de 150 a R$ 250. Então, vai depender da empresa que você vai contratar, mas é essa média de valor. O certificado digital, então aí você vai ter essa despesa de ano em ano, porque você faz o certificado hoje, esse certificado ele vale por 12 meses. Então, depois de 12 meses, você renova ele. Então, já esse se tornaria uma despesa anual. Mas, quando você faz essa transformação, se você não tem, você vai precisar fazer esse investimento. Uma outra despesa que você vai ter é o honorário de transformação. Então, você vai precisar de um contador, você vai precisar contratar um contador para fazer essa transformação de MEI para ME. Então, porque aí antes, você como MEI, você não tinha obrigatoriedade de você ter um contador, a não ser que fosse numa visão estratégica, mas agora você precisa de um contador para cuidar das partes acessórias da sua empresa, para se responsabilizar tecnicamente pelo seu CNPJ e também atuar estrategicamente com você na sua empresa. Então, aí você vai ter esse honorário de transformação. Esse honorário de transformação também vai variar de contador para contador, de escritório para escritório, tá? Mas em média você vai ter ali um desembolso ali de média de
de 500 a 2.000 reais. Aí varia, porque esse honorário de transformação você vai ter ali, tem as características, depende do seu negócio, em qual ramo você atua, então aí o valor de honorário de transformação vai depender, tá? Então depender muito de contador para contador e também ali dos detalhes do seu negócio. Mas em média você vai ter esse investimento de 500 a 2.000 reais ali para fazer essa transformação. Esse honorário de transformação você também vai pagar uma única vez. Aí depois que você passa a pagar é a questão da assessoria contábil mensal, que aí são outros valores. Mas esse é uma única vez, ou aí também depende de escritório para escritório. Quando o cliente precisa de uma alteração contratual, talvez você vai ter um valor, talvez não seja esse, sejam valores menores ou próximo disso, quando você precisa fazer a alteração contratual da sua empresa. Mas via de regra, é uma única vez que você tem esse desembolso. E a contabilidade que você vai pagar ali mensalmente, varia de estado para estado, de contador para contador, mas você vai encontrar ali um valor de honorário ali, isso depende muito de qual ramo, qual segmento, mas uma média de R$ 300 a 1.200. Aí tem vários fatores que vão interferir nesse valor de honorários mensais. Então, assim, questão do volume de emissão de nota, o segmento, se é comércio, se é serviço, qual o faturamento. Então, tudo isso pode influenciar no valor do honorário de assessoria mensal. E se você precisa de uma assessoria para fazer essa transformação, nos envie aqui um WhatsApp que vai ser uma satisfação poder atender você. E se você chegou até aqui, se você não deixou o like ou se inscreveu aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então, você vai ter essa assessoria mensal, que aí é uma despesa todo mês que você tem. Então, que é para o contador para cuidar da parte burocrática do seu negócio e também para você ser assessorado estrategicamente ali com a contabilidade. Então, a gente falou aqui basicamente que você vai ter de investimento para abrir a empresa. Então, você tem um gasto com a junta comercial inicialmente, certificado digital, o honorário de transformação e você passa a ter todo mês essa mensalidade da assessoria contábil. Por quê? Porque você tem as obrigações acessórias para ser entregue. Ah, mas eu sou microempreendedor e eu estou no Simples Nacional. Eu não vou declarar nenhum faturamento. Mesmo que seu faturamento seja zerado, a sua declaração vai ter que ser entregue. E a não entrega dessa declaração, ela está passivo de multa. Então, assim, é por isso que você precisa de uma contabilidade estratégica te assessorando. Então, vamos desconsiderar aqui a mensalidade contábil mensal, que é uma coisa que você tem todo mês. Mas, basicamente, se a gente for pegar pelos menor valor, então, você vai ter ali uma despesa para abertura. Isso é, a gente pegando todos o menor valor. Eu falei desde o menor até ao máximo que pode chegar. Se a gente fosse pegar tudo no menor valor, você teria ali, isso é, analisando o menor valor da junta comercial, o menor valor de certificado digital e o menor honorário de transformação. Então a gente teria ali um investimento inicial de R$ 900. Isso é, olhando para menor perspectiva, pela menor investimento, tá? E aí tem os pormenores que é só a hora que você decide fazer contato conosco ou com outro escritório que você vai ter realmente o valor ali do investimento. E também ali se a gente fosse avaliar pelo maior ali, então a junta do Brasil mais cara, pelo certificado mais caro, pelos honorários contábeis mais caro. Então ficaria na média de 3.050. Então, o seu investimento ele pode variar de 900 a 3.050 para transformação de MEI para ME, tá? Aí existe um outro detalhe, que aí vai depender de prefeitura para prefeitura, que é a questão da licença de alvará. Tá? Então, assim, existem algumas prefeituras, então a gente tem mais de 5.000 prefeituras no Brasil, e então são basicamente mais de 5.000 regras quanto a essa temática, que são os alvará, o alvará de funcionamento, dependendo da vigilância sanitária. Então, às vezes, você transformando a empresa de MEI para ME, dependendo da cidade que você está, você pode ter ali a despesa com alvará. Então, assim, mas já tem outros
outros municípios que se já estava emitido para o MEI, então não teria cobrança naquele ano, mas sim no ano posterior, tá? Então é uma despesa que você tem geralmente no ato da abertura da transformação, aí depende de município para município, ou ou no ano seguinte. Então, todo ano você vai ter que pagar a licença de alvará, você não sendo MEI. Então, é uma despesa que você tem anual. Então, fazendo aqui um resumo, o que eu tenho um investimento inicial que pode variar entre 900 a 3.050, aí depende de contador para contador, de escritório para escritório, e temos ali também a questão das despesas mensal, então todo mês você vai ter ali, tem a questão dos honorários contábeis, e você transformando a sua empresa numa ME, você tem ali, além do contador também, você vai ter as guias de imposto, a guia do Simples Nacional todo mês. Então, assim, e pensando nas despesas anuais, que é o que acontece de ano em ano, aí você vai ter a questão do alvará e a questão do certificado digital da empresa, tá? Então, assim, existe outros pormenores? Sim, existe, mas aí essa análise teria que ser voltada para um segmento específico para a gente conseguir dar essa maior clareza. Mas a intenção aqui do vídeo é apenas trazer um norte para você. Talvez você já se perguntou, estou precisando transformar minha empresa, quanto que eu tenho que ter, quanto que eu vou ter de despesa? Então, o objetivo é esse, tá? Então, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu joinha, que nos ajuda. Nosso objetivo aqui é ajudar você a empreender com mais leveza e clareza. Então esse é o intuito aqui desse canal. E se você precisar de transformar seu MEI para um ME, nosso WhatsApp está aqui abaixo desse vídeo. Entre em contato conosco que nós temos toda uma equipe especialista para poder atender você e ajudar você nessa jornada.